Shabbat Shalom a todos, sejam bem-vindos. Uma grande bênção estar junto com vocês nessa noite. Sejam todos muito abençoados, muito, assim, cheios da graça do Senhor, para que cada vez mais resplandeça a vontade dEle sobre a vida de vocês, que realmente derrame cada vez mais de tudo aquilo que precisam, daquilo que é necessário para a grande honra e glória do nome do Senhor, que cada vez mais seja elevado na vida de vocês e traga realmente um grande tempo de renovo, um grande tempo de transformações, um grande tempo de movimentações, pois é o que o mundo está precisando hoje, não de uma movimentação política, mas uma movimentação da fé. Isso o Senhor tem me tocado muito nos últimos tempos, e não só a mim, mas a alguns ministros com quem a gente tem mantido contato, e Deus tem revelado grandes coisas importantes, né, para aquilo que deve ser realizado ainda nesse tempo, e muitos ainda dentro desse ano, para que a Igreja do Senhor venha a sair fortalecida, mesmo diante de todos os embates que virão pela frente, porque a partir de agora começa um novo tempo. Embora o mundo já tenha começado, literalmente, a partir do dia 1º de janeiro, mas os brasileiros começam só após o carnaval. Tá? E, como dizem, né, já começamos a quaresma a 1000 por hora, né, digamos assim, onde, segundo a própria tradição católica, né, digamos assim, certos rituais, certas situações que eles mantinham como padrões também já caíram, né, já derrubaram por terra também, ou seja, cada vez mais a chamada igreja vem perdendo as suas referências, as suas qualidades. Isso daí é uma das coisas que, como nós falamos na semana passada, através do ensinamento de Deus, que quando você é batizado nas águas, digamos assim, você aceita a palavra, ou seja, você aceita andar ao lado de Cristo, ao lado do caminho, digamos assim. Mas muitos já se perdem no meio das tentações do mundo. Mas preferem dizer, eu sou batizado, eu sou isso ou aquilo, mas aquele batismo lá nada foi do que tipo assim, entrar seco e sair molhado do outro lado. Mas nada além disso. Porque a promessa se tornou vazia. Então o Senhor vem nessa noite nos dar uma grande porção, que se chama Tetzavet, comando, né? Que vai de Êxodo 27 a 20, de 30 até 30 a 10, 1 Samuel 15, de 2 a 34, Marcos capítulo 5 e 6. Tá? Os próprios capítulos 5 e 6 nos dão uma boa direção do caminho todo que ele está querendo revelar hoje. E hoje é dia 7 do 3 de 25. Ok? Qual é, se hoje fôssemos fazer um questionamento para todo o povo que se diz cristão, muitos não saberiam responder. Não saberiam responder. Fiz essa semana uma brincadeira, digamos assim, no bom sentido, não com intenções de humilhar ninguém, nada disso, mas somente por curiosidade. Né? E acabou tomando proporções um pouco acima daquilo que eu esperava. E aí o Senhor me tocou realmente para isso e fazer esse questionamento a todos aqueles que falam que seguem a Cristo. E a coisa foi a seguinte: mantendo a expressão de hoje, qual é o maior comando que o Senhor Jesus
nos deu. Perdão, vou ponto de interrogação. Qual foi o maior comando que o Senhor Jesus nos deu? É uma questão que muitos confundem. E aí que gerou, né, alguns pontos que as pessoas não souberam responder, não souberam dar a resposta, não souberam transmitir o conhecimento delas, digamos assim, do que ela poderia ter como comando. Porque uma coisa é ter comando e outra coisa é ter mandamento. São duas situações diferenciadas. Mandamentos, chegarmos lá no capítulo 12 do próprio livro de Marcos, lá está escrito. Primeiro mandamento, segundo mandamento, amar a Deus sobre todas as coisas e o teu semelhante como a ti mesmo. Esse é mandamento. O qual nós vimos já no capítulo 20 do livro de Êxodo. Na porção Jetro, onde justamente vai aparecer toda a legislação do reino de Deus. Ok? E aí nós temos que começar a perguntar, mas qual é o comando? Essa é a palavra-chave que o Senhor nos dá nessa porção daqui. Qual é o nosso comando? E você sabia, eu fiquei até assustado essa semana quando eu fiz o levantamento, fui atrás das informações e tudo mais, que muita gente se diz de Cristo, fala de Cristo, se orgulha de encher a boca para dizer de Cristo, independente da filosofia que siga. Né? Jesus é isso, Jesus é aquilo e tudo mais, todo mundo começa por aí. E aí nós começamos a pensar e fazer um questionamento da seguinte forma: quantos obedecem realmente um comando dele? Porque quando a gente vai para um culto, normalmente, isso foi um dos debates que tive essa semana com alguns líderes, né? Quando a gente vai lá para esses cultos, o que mais é falado é o que Jesus pode fazer. Não sei se vocês aí têm essa oportunidade de meditar na própria palavra dele, naquilo que é pregado no altar da igreja que vocês frequentam. Independente da sua filosofia. Independente. Seja espírita, seja católica, seja crente, seja judaica e tudo mais. Vocês já pararam para pensar como é que a palavra do sacerdote que fala de Jesus, ou que fala de Yeshua, ou que fala de Adonai, né, pelo Velho Testamento, na nação judaica, começar a pensar da seguinte forma: se ele nos dá um comando, principalmente na nação judaica, o negócio é um pouco mais pesado, se ele nos dá um comando de sermos divulgadores de Deus nesse mundo, quando ele dá o tabernáculo para nós, ou seja, materializar a existência de Deus nesse mundo. Onde, tipo assim, você concatena todas as informações, todo o teu campo visual, todo o teu campo energético, tudo em foco dentro do tabernáculo. Direcione para um lugar, para que vocês não façam imagens, aquela coisa toda. Então, quando ele solta esse tipo de comando logo em seguida, né, nós começamos a pensar da seguinte forma: como o próprio comando é dado ali. Olha, você vai falar para os israelitas me trazer o óleo para acender as lâmpadas, mas tem que ser feito de forma manual. Ou seja, naquela época, eu não tinha maquinário, eu não tinha nem prensa, eu tinha que fazer na mão mesmo. Espremer azeitona na mão. E é isso que começa a nos questionar da seguinte forma:
Para que eu acenda as lâmpadas do tabernáculo, eu preciso desse azeite. E eu preciso espremer até onde não dá mais. Né? E hoje em dia, quando nós falamos sobre tempo de tribulação, ou seja, de espremer a azeitona, para jogar o azeite, mal começou a apertar, já tem gente por aí já gritando. Para que a tribulação está pesada, que não sei o quê, porque isso, que Jesus vai abençoar, o sangue de Jesus tem poder, e que já começa a falar uma série de jargões, digamos por aí, quando não aguenta nem a pressão de ser esmagada como azeitona, para gerar o quê? Azeite para iluminar. Ou seja, você se tornar o azeite puro para resplandecer a imagem de Jesus. Afinal de contas, a partir do momento que você assume o seu compromisso de burlar todos os tipos de situações que está escrito na Bíblia, se você não tem nada contra você, contrário à tua vontade, então você pode beber a Santa Ceia. Mas se você tem algo contra, a própria palavra diz, você pode cair em condenação. O que ele diz sobre isso? Ou seja, se eu posso tirar azeite de você, beleza, você é bem-vindo à Santa Ceia. Mas você não tem azeite, você não vai resplandecer, você não vai acender. Por que você está fazendo uso da Santa Ceia de um corpo que é santo? Corpo e sangue de Jesus. Por quê? Então são questionamentos que a gente começa a fazer para chegar justamente nessa expressão. O que Jesus comandou? Qual foi a palavra de comando que ele nos entrega? E aí ele vem justamente para nos dar assim, um grande alívio, quando a gente começa a explicar o que é mandamento, o que são os comandos que o Senhor deu. E, aliás, ele deu vários comandos, que as pessoas não prestam atenção. Mas um dos comandos é: ide e pregai o Evangelho a todas as partes. Qual é o objetivo de ir pregar o Evangelho? É você pegar a Bíblia lá, falar 3, 4 versículos para qualquer pessoa, vai visitar aí nas casas, vai visitar no escritório, vai se encontrar no trem, no ônibus, aí em qualquer lugar. Olha, Jesus é assim, já fala assim, assim, assado. Faz uma leitura de massagear egos. O Evangelho não massageia ego de ninguém. Pelo contrário. Se nós olharmos Mateus, Marcos, Lucas, João, só vem porrada para cima de Cristo. Só vem pancada. Até mesmo que ele fala, não conte a ninguém. O pessoal ia lá e contava para todo mundo. Ele tinha uma obra para realizar. Tem um processo a ser seguido. É que muitas vezes as pessoas não querem o processo. Eles já querem o final, já querem o resultado. E por mais que você ensine o caminho do processo, as pessoas rejeitam esse processo. Querem pular as etapas. O que acontece? Ficam perdidas aí pelo mundo. Não, mas eu estou em santidade que eu estou em Cristo. Não, você está amigada com o demônio. Você está dando portas abertas para qualquer inimigo. Qualquer falange, qualquer coisa que tenha pelo mundo aí. Ele mesmo diz, eu posso limpar a tua casa hoje. Deixar ela toda arrumada, perfumada e tudo mais. Mas se tu não cuidas, ou seja, não segue o processo, o inimigo vai voltar. Vai encontrar a casa arrumada, bonitinha, e vou morar aqui, vou trazer mais meus amigos, vou trazer mais 7. Não é assim que está escrito na palavra? E o que mais tem hoje em dia? São pessoas e mais pessoas indo a esses cultos, como é que se chama? De libertação. Mas se você é de Cristo, você tem azeite para iluminar, como é que o diabo não te reconhece? Se nós temos aqui
uma clara evidência do próprio demônio, aí no Marcos 5, capítulo 8, versículo 8, perdão, que é um espírito imundo, desculpa, mas no versículo 6 ele adorou Jesus. Se você representa Cristo, com a Santa Ceia, você tem o corpo e o sangue do Senhor dentro de você, por que o demônio não te adora? Ainda quer fazer entrevista, fazer chacota na sua cara, sobe no seu altar, apronta e está sempre rondando a sua vida. E ele mesmo fala aqui, que queres tu com nós, o Altíssimo de Deus? Como é que está a tua vida hoje? Você está seguindo o comando? Ah não, o comando não dá para seguir. Não segue os mandamentos porque falaram que ele caducou também. Então, ou seja, como você segue a Cristo? Como você tem seguido a Cristo? Essa é a grande pergunta. Porque no livro de Provérbios 11:30 está escrito lá: o fruto do justo é a árvore da vida, e o que ganha alma, sábio é. Ou seja, se você não leva o evangelho a todos os corações, não ganha as almas para vir para as igrejas, para encher a casa de Deus, para elas receberem o tratamento necessário, não é para ganhar dinheiro, pessoal. Tem muita gente que confunde as coisas. Mais importante que ganhar dinheiro é ganhar almas. É ganhar almas. Nós estamos numa geração deturpada de hoje, onde pensa que a igreja é a casa da moeda. Quando não é verdade. Lá a igreja é um reduto, onde as pessoas vão se encontrar em prol de um objetivo único: ser curadas. Não tem outro. E através como ela encontra a cura? Através do evangelho que Jesus ensinou. Saem fortalecidas, saem realmente determinadas, encontrando soluções, buscando soluções, saindo da área de conforto. E ainda saem perguntando, alguns para mim, por que só tem um dia da semana? Falei, pode ter todos os dias. Tudo depende do próprio grupo. A palavra de Deus é todos os dias. E todos os dias ela vem cada vez mais forte, cada vez mais cheia de verdades, cada vez mais cheia de destruição daquilo que nós vemos no mundo. Cada vez mais cheia de realidades que muitos hoje se recusam a entender essa realidade. Preferem ficar lá no mundo da fantasia. E aí, justamente, o Senhor mesmo nos dá uma grande direção, como, por exemplo, nesse capítulo 5 de Marcos, quando ele fala do Gadareno, e tipo assim, os demônios falam com ele e falam o seguinte: ei, Senhor, como somos espíritos imundos, por que nós não podemos nós entrar naqueles semelhantes nossos lá? Porque o porco é representado como animal imundo pela própria Bíblia. Embora muitos por aí, não, porque Jesus purificou a todos, aquele negócio, todas as coisas, vem com esse tipo de jargão, é porque não sabe ler a Bíblia. Não sabe ler a Bíblia. O porco continua sendo um animal impuro. Ah não, que hoje também já tem genética diferente, uma série de coisas mais, parará. Legal, não vou discutir o assunto sobre isso. Você pode vir com todos os argumentos. Mas a palavra de Deus, ela diz: o porco é imundo, o porco é imundo. E assim eles, encontrados como semelhantes, foram em cima dos porcos. O que aconteceu com os porcos? Morreram todos. Aí vieram os donos dos porcos: ô Senhor, se manda daqui. O Senhor está prejudicando a nossa parte econômica, a nossa região. Nós somos dependentes de venda de porco. E quantas vezes
Você está mais preocupado com o quanto você vai ganhar, economicamente dizendo, nos seus negócios e tudo mais, mas não se detém em ganhar almas. Se cada um ganhasse uma alma por semana, ganhar almas fazer para a igreja, uma por semana, cada um de todos nós fizéssemos isso, você acha que nós teríamos situações que nós estamos convivendo hoje, que basta você ligar uma televisão e você vê lá um monte de coisas estapafúrdias que você pergunta como é que o ser humano chega a isso? Essa semana estava lendo lá na rede social, lá estava lá vendo que a mesma pessoa que fez aí um desfile no carro alegórico, um ator, né, como demônio, é o mesmo que vai fazer agora o papel de Cristo. Falei, pelo menos evoluiu, né? Sai de demônio para ser Cristo, né? Pelo menos isso, mas não sei como é que ele vai se representar como Cristo, vindo do papel de demônio. Mas ele só mostra o seguinte, como o próprio mundo está influenciando a todos nós para que aceitemos de uma forma passiva alguém que se apresenta como demônio e daqui a pouco como santidade. Eu preciso de um ator para isso? Ou você está começando a ver no seu dia a dia? As pessoas são lá de uma característica para muitos lá, mas quando chega na frente de outros, não, o cara lá é santinho, o cara é legal, pô, me passa uma pessoa boa. E aí? É isso que o mundo quer que você aprenda? Do mesmo jeito que existem também, nessa situação do acender, né, ter óleo para acender, iluminar, nós temos aí duas situações bem interessantes aqui no livro de Marcos, que é a filha de Jairo e a mulher com fluxo de sangue. Imagina só, um sacerdote indo pedir ao Senhor Jesus pela sua filha, que viesse à sua casa para curar a sua filha. E aí a gente pergunta, sendo sacerdote, é um cara consagrado por Deus, ungido, deveria gozar de todos os direitos e todos os benefícios como o de Cristo. E Cristo várias vezes falou isso. Cara, você se reúne todo sábado aqui, todo Shabat, estão aqui. E vocês não se curam? Ficam perguntando o que é permitido ou não no Shabat fazer? Vocês são sacerdotes de Deus. A função de vocês é ir e fazer as obras dele. Não precisa esperar o Cristo chegar. Fazer a obra. Ele já derramou da unção, derramou do poder, derramou tudo. Então, sacerdote, faça o seu caminho. Mas sabe por que acontece fatos como o do Jairo? Pelo simples fato. Pouca fé. Ah, eu sou consagrado. Ah, eu sou ungido. Mas não tem fé. Sua consagração, a sua unção se esvaiu como entre os dedos. Você já não tem mais nada. Da mesma forma que você não tem fé, também não tem. Ah, mas eu tenho fé. Tem nada. Se tivesse fé, você não estava passando por situações aí. Você não precisaria ficar se exibindo nas mídias sociais, tirando sua selfie, aquela coisa toda. Aparecer onde você está. Vocês já perceberam que na própria mídia social é um diário a livro aberto? É um diário aberto de todas as pessoas. Ah, eu estou no hospital. Ah, eu estou agora aqui na praia. Ah, eu estou nessa festa. Ah, eu estou usando essa roupa. Ah, olha o meu cabelo novo. Olha... Pessoal, isso é mundo. Isso é mundo. O que vocês querem mais? É a mesma coisa que dizer eu não tenho fé. Eu não aceito comando de ninguém.
Eu não aceito o comando, eu comando a minha vida. Não. Você não comanda nem o que você tem na cabeça. Nem os fios do teu cabelo você tem, você é dono. Tudo depende da vontade de Deus. Se Deus quiser encerrar teu caminho, hoje, Ele fala assim, hoje mesmo tirarei tua alma. E aí? Você vai falar, não, eu não quero, não aceito? É isso? Não aceito isso em nome de Jesus? Mas quem manda é Deus. E você está lá, não aceito. Mas Jairo desceu do seu grau de sacerdote. Senhor, me ajuda. Eu não estou tendo fé suficiente para realizar algo que precisa ser sobrenatural. Precisa ser sobrenatural. Eu compreendo isso agora. Ou seja, ele faz o abandono da religião para buscar a luz. Ele preferiu abandonar a religiosidade que apontava a direção da morte, tanto que quando o Senhor chega lá, todo mundo estava rindo. Não, ela apenas dorme, todo mundo começou a rir, porque são religiosos, que ficam lá chorando, rindo, cantando, louvando, orando e rezando, então fica lá um monte de coisa, aquele clima fúnebre. Até me lembro uma vez que fui fazer um cerimonial fúnebre, e havia um padre fazendo esse cerimonial antes lá, e o clima ficou extremamente pesado. Pesado, já não foram uma vez, foram várias vezes. Eu chegava lá e me convidavam para fazer o cerimonial. Eu falei, tá bom, faço, sem problema nenhum. Mas vai ter um padre antes, então, ótimo. Aí eu venho para arrumar a casa, sem problema. Como assim? Se você for falar antes, não, eu falo depois do padre que dá mais certo. O padre lá, todo mundo, um chororô que ninguém conseguia se aguentar lá dentro. A própria pessoa que havia me chamado para fazer lá o ato fúnebre, pediu para o padre, beleza, obrigado padre, que ninguém mais estava aguentando aquilo. E ela falou, o apóstolo Paulo agora vai falar, fazer a mensagem de despedida. O que aconteceu? O que está acontecendo aqui? Resplandeceu o azeite do Senhor. Todo mundo entendeu que é o tempo. O tempo de cada um. Tempo de cada um. Há tempo de chorar, há tempo de sorrir, há tempo de partir e há tempo de chegar. E assim eles foram. E assim foram. Eu já fiz atos fúnebres aí que até hoje ninguém entendeu como é que eu fiz. Eu falei, mas não sou eu que faço. O que está dentro de mim que faz, que é o Senhor. E é isso que nós temos que começar a separar. A religiosidade às vezes nos coloca numa situação de aceitar por comodismo. Quando na verdade nós temos que perseverar. Aquele que perseverar até o final, darei a coroa de vitória. Da mesma forma, a moça com fluxo de sangue, que iam lá durante 12 anos, as pessoas iam lá, médicos, vírgula, aspas, sacerdotes. Porque naquela época, e curar pessoas, aquela situação inteira, não tinha um médico específico. Era o próprio sacerdote. Só você ler. Livro de Êxodo, livro Levítico. Quem é que ia vistoriar as pessoas? Senão um sumo sacerdote. Araão e seus filhos. Olha, você que determina se tem lepra ou não tem lepra. Você determina qual é a doença que tem nele, qual é o tratamento que vai ser dado a ele. E era a mesma coisa no tempo de Jesus ainda. Vamos para o que Cristo fala. Vocês que andam nas casas das viúvas, nas casas das pobres, das necessitadas, aquela coisa toda, e ofertam lá cominho, ervas lá, aquelas coisas todas, e na verdade vocês estão buscando os outros interesses. E quais são os interesses desses ministros?
financeiro. Tiraram todo o dinheiro da moça. E quando depois de 12 anos, arrancando todo o dinheiro que ela tinha, quando ela não tinha mais nada, ele falou assim, ó, não podemos fazer mais nada. A desesperança dela foi tão alta que ela teve que tomar uma atitude. Ou esse cara me cura, ou Deus tira a minha vida. Das duas, uma. Ela tinha que tomar uma decisão na vida dela. Ela tinha que ser curada. Ela tinha que ser liberta desse mal. Afinal de contas, os sacerdotes que colocavam o nome de Deus ali, nada fizeram durante 12 anos. E ela ofertando ali para o altar, ofertando ali para o altar, ofertando ali para o altar. E nada acontecia na vida dela. Nada se transformava. Por quê? O sacerdote está vindo com interesses. Não está vindo enviado de Deus. E ela mesmo falou, vou determinada, esse cara me cura, ou eu morro. Porque se tocasse, naquela época, na veste, no city, do talit, era pena de morte, se uma mulher tocasse na roupa de um homem, principalmente do talit. Era pena de morte sem discussão. Aí o que acontece? O Senhor fala, oh, quem tocou em mim? Os discípulos fizeram o quê? O Senhor está louco? Foram repreender Cristo. Os próprios discípulos, em vez de falar, peraí, Senhor, o que foi que aconteceu, Senhor? E ele mesmo fala, saiu virtude de mim. Tá, peraí, vamos ver. Calma. Não, o Senhor está louco, olha tanta gente que está aqui. Queriam repreender Cristo. Hoje, quantas vezes você tem repreendido Cristo? Está repreendido em nome de Jesus, isso não vai me acontecer. Isso aqui não... Ei, quem disse que não? E se for para a honra do nome dele, que você passe pela situação? Você não vai passar? Você vai continuar negando o comando dele? E aí a moça se apresenta. Ela se revela para Cristo. Fui eu. Mas por quê, filho? 12 anos com fluxo de sangue e nenhum sacerdote me abençoou. Ele falou, tua fé te cura. Qual é a fé dela? Ela teve que chegar no fundo do poço. Dizer um não bem grande de um sacerdote. Olha, não tem mais jeito, porque você também não tem mais dinheiro para me pagar. É isso? Bem como acontece hoje em dia. Tem pastor aí que cobra para ir na sua casa. Que cobra na sua empresa. Que cobra aí para ir não sei aonde. Não é isso? Liga o taxista, só posso ficar meia hora aqui. Isso é anos fazendo essa prática. Isso vem de Deus? Óbvio que não. Óbvio que não. Não tem um pingo de Cristo dentro deles. Nada. Isso daí eu tive até testemunho sobre isso. De gente que falou alguns nomes de algumas denominações por aí que foram lá. Pagaram lá um valor alto. Ah, mas eu tenho meia hora. Tá bom, se vira em meia hora para me convencer. O cara não conseguia em meia hora fazer nada. E se abrisse o táxi, tem que ficar mais uma hora aqui, tinha que pagar. Não vou pagar não. Aí então eu estou indo embora. Assim. Isso vem de Cristo, por acaso? Qualquer um que cobre para ir na casa de qualquer pessoa, na empresa de qualquer pessoa, no condomínio, enfim, qualquer lugar, não é de Cristo. Não tem aliança com Cristo. Não tem. Ah, você vai dar palestra lá e tal, não sei o quê, parará. Quanto você cobra? Nada. Dá o que Deus te colocar no coração, cara. Vou fazer o mesmo papel, eu não tenho que ficar preocupado com quanto eu vou ganhar. Eu tenho que ficar preocupado com a tua salvação, com a tua aceitação dos comandos de Cristo, do mandamento dele. Você amar, para ser amado. E aí nós temos situações
Como ele mesmo diz, em tudo isso daí, que o profeta dentro da própria casa não tem honra. Eu sou prova disso. Eu sou prova disso. Nunca tive honra dentro da minha própria casa. E aí? Por isso eu vou parar de fazer as coisas? Vou parar de adorar a Cristo? Não. Continua o caminho. Aos trancos e barrancos, com toda a tribulação? Sim. Continua. Por quê? Eu não dependo da fé dos outros, eu dependo da minha fé. Eu dependo da minha fé. Mesmo com todas as dificuldades que Cristo tem apresentado, para me provar, digamos assim, tipo, vamos ver tua fé. Vamos ver tua fé. Faço vigílias, faço aí um monte de coisas todos os dias e tudo mais, faço jejum, não preciso ficar esperando datas, períodos, nada disso. Comando disso, comando daquilo, ele me comanda, me enche com o Espírito Santo dele. E esse mesmo Espírito que ele traz nessa noite para vocês aqui, nesse santo lugar, para falar para vocês, ei, vocês também podem estar cheios desse mesmo unção, desse mesmo poder, dessa mesma glória. É só fazer como a gente faz no interior. Só se achegar. Só se achegar. E começar a viver uma nova história, um novo tempo. E aí? Até quando você vai ignorar o comando de Jesus? Ou você é ovelha, ou você é bode. Ou cabra, né? Não é que a igreja te abandone. Não. É você que não quer abandonar as suas arrogâncias, as suas religiosidades, o seu rótulo. Você não abre mão dele. Esse é o problema. Começar a derrubar as suas muralhas, para que se revele quem você é. Justamente o quê? Um coração limpo e renovado para a honra e glória do Senhor Jesus. Que quando você mergulha nas águas para ser recebido e batizado, você vai aceitar ao Cristo como teu único Salvador. E ao mesmo tempo aceitar que a palavra de Deus é a tua profissão de fé. E a profissão de fé não é aquela tipo assim, eu aceito a Bíblia. Não, eu vou viver a Bíblia. Eu vou viver a Bíblia. Aprender dela como eu pratico no meu dia a dia. Como eu pratico no meu relacionamento. Como é que eu atuo na minha mídia social. O que você quer que na sua mídia social, como você quer que as pessoas te vejam? Estava fazendo um curso recente aí, envolvia conhecimento um pouco de mídia social, como elas pensam, como elas trabalham. A pergunta que foi feita lá para o professor foi: como você é visto na sua mídia social? Como é que as pessoas te veem? Eu falei, é bem difícil, porque eu raramente eu entro, então você é um fantasma. Eu falei, tá bom. Mas é aquelas lá que ficam postando fotos e o tempo todo? Eu falei assim, esse é o diário de vida, é um diário aberto. Todo mundo está sabendo tudo que ela está fazendo, porque ela precisa disso, é uma pessoa que está cheia de problemas. E deveria, antes de começar a trabalhar na mídia social, procurar uma psicóloga. Inclusive, nós fazemos propaganda aí no final do nosso vídeo, do consultório de Devarim, só procurar a doutora Gislene lá. Vai ser atendimento 10 lá. O pessoal da Devarim também, obrigado aí quando ajuda a gente aí com os mantimentos. Muito obrigado aí pela força, né? Tá, também não esqueça do nosso chefe tomate lá, Davi Capota, que dia 8 agora vai ter, amanhã, né? Dia Internacional das Mulheres, parabéns a todas as mulheres desde já, né? Dia das Mulheres vai ter um evento lá, façam lá a sua reserva lá, também tem o telefone de contato, tem tudo lá, e numa boa. Tá vendo, pessoal? Isso é o amor de Cristo. Não tem barreiras aqui. Quem quiser vir fazer a merchandising aqui, a propaganda, como chamam, tá aqui.
de graça. Ele é de graça. E muita gente vê isso aqui, o vídeo completo. Ah, não, mas eu vejo lá que às vezes aparece pouca gente. Eu não vou discutir com o YouTube mais. Não vou mais discutir. Já falei isso. Do mesmo jeito que eu não vou discutir mais política. Não vou mais em cima disso. Me falaram essa semana um monte de coisa aí. Eu falei assim, cara, eu sempre mantive o que eu falo. Deus sempre me ensinou. Maldito é o homem que confia no homem. Eu aprendi essa lição bem cedo, quando eu me converti. Não mudou nada nos últimos 16 anos. Nos últimos 16 anos, nada mudou. Eu só dou tempo para que tudo se revele. E a revelação foi fantástica do Senhor. Antes um ladrão revelado do que um covarde oculto. Fica uma boa mensagem aí para quem, para bom entendedor. Não é isso, pessoal? Isso eu estou mostrando para vocês como dá para usar a palavra de Deus no nosso dia a dia, entender todas as situações, viver realmente em harmonia e com sabedoria. Essa semana mesmo me falaram sobre para ganhar dinheiro, precisava usar o livro de Provérbios do homem mais rico do mundo, naquela época, que era Salomão. Depois aí foram tendo os outros que usavam os princípios do livro de Provérbios. Eu falei, cara, o cara está indo... Eu falei assim, você é sacerdote? Eu falei, não, então não se mete aí, cara, você está indo errado. Não, mas Salomão ficou rico, mas ele abortou a riqueza para ser sábio. Então quem corre atrás da riqueza, no próprio livro de Provérbios diz, quem corre atrás do dinheiro e da riqueza, ela tem asas, ela voa. Você pensa que ela está aqui, mas daqui a pouco ela está ali, daqui a pouco ela foge. E você fica correndo atrás de riqueza e de dinheiro, quando eu deveria ter buscado sabedoria. Quando você se torna sábio, a própria palavra do Senhor diz, através de Salomão, é maior do que ouro de Ofir. É melhor que a melhor das pratas. É mais fino, mais gostoso, mais forte, mais fino cobre. Salomão dando esse exemplo para que você se torne rico, você ainda corre atrás de riqueza ou corre atrás de sabedoria? Utilize a sabedoria de hoje. Como o próprio livro de Provérbios nos diz, o Senhor mesmo diz, preste atenção em cada palavra que eu digo, não se aparte da sabedoria, não se aparte do conhecimento, não se aparte do entendimento, te chame como parente elas, como tuas amigas, dia e noite. Está lá. Só ler os 3 primeiros capítulos do livro de Provérbios. Todo o discernir do que vem pela frente, você já mata a charada. Eu costumo ser um pouco mais além. Até o capítulo 9 do livro de Provérbios, ele dá toda a entonação do que vem pela frente. É o que basta para você saber se mexer em cima disso e aonde você buscar riquezas. Mas através da sabedoria. É um comando de como ser rico. Quer aprender? Vem cá, gente. Shabbat Shalom, que o Senhor te abençoe e te guarde. Que Ele resplandeça o seu rosto sobre ti e te agracie. Tenha o Senhor misericórdia de ti e ponha em ti a paz.